Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado por se conectar com o CERS para esta aula hoje de Direito Administrativo. E o tema da aula de hoje será responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, e aqui Estado nós vamos entender de uma forma muito abrangente. Eu já vou adiantando isso para você. Mas o que vem a ser responsabilidade civil? A responsabilidade civil é a obrigação imposta a alguém de reparar danos causados a outrem. Sempre que uma pessoa causa dano a outra, ela tem que reparar. Se eu causar um dano moral a alguém, vamos imaginar que aqui na aula eu venha e diminua a imagem de um aluno ou de uma aluna. Eu fale mal de um aluno ou de uma aluna aqui na aula. É algo, inclusive, mentiroso. Eu posso causar dano moral a esse aluno ou a esse aluno, ou essa aluna. Por exemplo, eu chego para você, aí, nobre palmeirense, e digo, você é um corintiano. Nossa, você pode entrar com uma ação de danos morais contra mim. Apesar que eu achei errado, porque eu sou corintiano. Agora, é claro que isso é só uma brincadeira, mas existem várias formas de ofender alguém, e isso produz danos morais. Se eu dirigir meu veículo sem cuidado e bater no seu carro, eu causei um dano a você, eu tenho que reparar esse dano. E há danos de várias naturezas que podem ser reparados por meio da responsabilidade civil. É aquela verdadeira história. Quebrou, pagou. Tudo bem? Então, para você entender direitinho, eu esquematizei. Sempre que um autor de um dano causar esse dano a uma vítima, esse autor tem a obrigação de reparar. A reparação é uma indenização. A reparação é sempre num valor correspondente ao valor do dano para repor a situação às condições anteriores. Antes de falar de responsabilidade do Estado propriamente dito, eu gostaria que você entendesse que há dois tipos de responsabilidade civil: a subjetiva e a objetiva. A subjetiva é a regra geral do nosso direito. Então, responsabilidade civil subjetiva é a regra geral no nosso direito. O que é a responsabilidade subjetiva? É aquela que pressupõe três requisitos, três pressupostos para que seja configurada a responsabilidade subjetiva. Esses pressupostos são dano, nexo causal e culpa. O dano é o prejuízo. O nexo causal é a relação entre a conduta do autor com o prejuízo sofrido pela vítima. Ou seja, nexo causal é aquele nexo que diz, ó, foi esse aí que causou o dano. E a culpa é a culpa propriamente dita, que vem de uma negligência, de uma imprudência, uma imperícia, ou dolo, que seria a culpa intencional. Atenção, não é dolo, é dolo, tá? Que fala. Então, são três pressupostos da responsabilidade subjetiva: dano, nexo causal e culpa. Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplos. Numa batida de carro, o dano é o automóvel avariado. É o automóvel que teve danos, que sofreu ali amassados na sua lataria, por exemplo. O que é o nexo causal? É o abalroamento entre os envolvidos no acidente. Então, tem o veículo de A e o veículo de A abalroou o veículo de B. O que é abalroar? É bater. É uma forma jurídica de falar bater. E o nexo causal é que o dano veio da batida. Percebeu que o nexo causal é o vínculo entre a conduta de um autor com o dano sofrido pela vítima? Perfeito. Esse dano, repito, pode ser moral, pode ser material. Um dano material, por exemplo, é quando alguém se machuca e tem gastos para o seu tratamento. Um dano moral é quando alguém perde um familiar. Um familiar vem a morrer. Isso causa dano moral. Quando alguém é ofendido, é a dor moral da perda ou da ofensa.
né, da perda de um familiar ou da ofensa. Então veja, dano é o prejuízo, é o estrago causado, aqui no meu exemplo foi os danos no veículo, e o nexo causal é esse vínculo, que aqui no caso foi a batida de veículo. E o que está faltando? Bom, um dos envolvidos no acidente vai ter que indenizar se tiver tido culpa, né? Assim, indeniza quem tem culpa. Essa culpa pode ser o dolo, a culpa pode ser dolo, que é a culpa intencional. Por exemplo, o A joga o carro de B para fora da pista, de propósito. De propósito. O B estava muito devagar, o A se irritou, fez uma ultrapassagem perigosa, jogou o carro para cima do B de propósito para tirar o B da pista. Isso é dolo, é intencional. Tá? O dano, o acidente que B vai sofrer em razão do A ter batido nele de propósito é doloso. Tá? Houve aí culpa do A dolosamente. Houve dolo, porque ele teve intenção. Agora, pode ser que o A atue causando dano a B de maneira culposa. Então, a culpa pode ser a culpa em sentido estrito. Então, a culpa pode ser dolo ou pode ser culpa em sentido estrito, a culpa estrita. O que é a culpa em sentido estrito? É quando há negligência, por exemplo, falta de revisão dos freios. A negligência não é na hora do acidente, a negligência diz respeito aos cuidados para evitar, aos cuidados anteriores. Então, veja que o motorista foi negligente com a revisão do veículo e isso ocasionou o acidente. Então, aí eu tenho a culpa por negligência. A imprudência é na hora ali, por exemplo, alta velocidade, ultrapassar o sinal vermelho, é imprudência. É na hora, tá? A negligência são os cuidados anteriores. A imprudência é o cuidado na hora. Claro que aqui estou falando da falta de cuidados anteriores e a falta de cuidados na hora do acidente. E a imperícia é alguém que não tem habilitação para fazer aquilo e por isso causa acidente. Por exemplo, um condutor sem carteira de habilitação. Isso é imperícia. Um médico que não tem especialização para uma determinada cirurgia e se mete a fazer aquela cirurgia. Isso é imperícia, tá? Alguém que não tem habilitação. Tudo isso é culpa. Eu não tenho intenção de causar o dano, mas causo por negligência, imprudência ou por imperícia. Tudo bem? Essa é a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva pressupõe dano, nexo causal e culpa. E a responsabilidade, tá? Essa é a subjetiva. O A, em todos os exemplos, ou porque teve dolo ou porque teve culpa, responde subjetivamente. E a objetiva? A objetiva tem dano, a objetiva tem nexo causal, essa é a responsabilidade objetiva, mas a objetiva não pressupõe culpa. Basta o dano, basta o nexo causal que alguém vai responder. São exceções da lei. É quando a lei diz a responsabilidade existe, mas a lei não exige a regra geral da culpa. Sempre tiver uma norma específica de responsabilidade civil que não fala em culpa, eu posso ter ali a responsabilidade objetiva. Veja, exemplo, um automóvel sofre perda total. O que é isso? Dano. E o nexo causal? Bom, o freio do carro falhou. Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor diz que o fabricante responde. Esse é um caso de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. O fabricante responde por falhas de fabricação, independentemente de dolo ou culpa. O freio de um carro não pode falhar de jeito nenhum. Se falhar, ainda mais se for um carro 0 km, não for falha de revisão, não importa se o fabricante teve intenção, se ele foi negligente, se ele foi imprudente, se pôs alguém que não sabe fazer para fazer, houve imperícia, isso não vai ser investigado. Falhou o freio, a fábrica indeniza. Independentemente de dolo ou culpa. Esquece dolo, esquece culpa. Tudo bem? Isso é responsabilidade objetiva.
A responsabilidade objetiva existe quando está na legislação a previsão de responsabilidade, sem precisar de demonstrar dolo ou culpa. Que foi intencional, que foi por negligência, que foi por imprudência, que foi por imperícia. Causou dano, tem nexo causal, já indeniza. Assim é a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público para que esses são os responsáveis na responsabilidade do Estado. Pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, estados, Distrito Federal, municípios. Acabou? Não, né? Autarquias e fundações públicas. Todas essas são pessoas jurídicas de direito público. Elas respondem. Só elas? Não. Também respondem as de direito privado prestadoras de serviço público. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Empresa pública, sociedade de economia mista, fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado e até particulares que prestam serviço público. Uma concessionária de energia elétrica presta serviço público. Uma concessionária de rodovias presta serviço público. Uma concessionária de telecomunicações presta serviço público. Uma concessionária ou permissionária de ônibus presta serviço público. São empresas particulares, mas por serem prestadoras de serviço público, têm responsabilidade civil nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Então, quando eu falo de responsabilidade do Estado, eu não estou falando de responsabilidade apenas de pessoas jurídicas de direito público. Estou falando também de responsabilidade de particulares que são prestadores de serviço público. Prossegue o artigo da Constituição que trata da responsabilidade do Estado. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então veja que esses agentes responderão pelos danos vamos voltar. Essas entidades aqui responsáveis vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Aqui está o conceito de responsabilidade do Estado. Aqui está ficando claro que a responsabilidade do Estado é a indenização que o Estado deve, e aí leia-se também as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público, quando um agente seu causar um dano a terceiro. Quando um policial causar um dano. Quando um médico de um hospital público causar um dano a terceiro. Quando um auditor fiscal causar um dano, um motorista. Sempre que um agente público causar um dano a alguém, o Estado responde. Eu não vou entrar com ação contra aquele agente. Eu vou entrar com ação contra o Estado. Então aqui nós estamos diante de uma responsabilidade por danos causados por agentes públicos. Mas quem responde é a pessoa jurídica, ou a de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. Então é uma obrigação de indenizar, é responsabilidade civil. Agora atenção, essa responsabilidade é objetiva. Não precisa, tá aqui, ó, escrevi aqui. É objetiva. Não precisa, eu escrevi, esqueci de mostrar a telinha. Eu escrevo na telinha aqui embaixo, né? Tem uma mesa aqui digitalizadora. E aí quando eu escrevo na telinha aqui da mesa digitalizadora, você vai observar, né, que eu desapareço da tela. Eu aperto o botãozinho para desaparecer da tela. Agora eu escrevi, esqueci de apertar o botãozinho. Mas tá claro aqui, a responsabilidade é objetiva. Por quê? Falei em culpa? Falei em dolo? Não. A pessoa jurídica vai responder pelo simples fato de que um agente seu causou um dano. Pelo simples fato de que tem um dano e um nexo causal, que foi o seu agente causador desse, e aí que foi seu agente causar esse dano. E por fim, arremata o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Assegurado, tá aqui, ó, no finalzinho,
O direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Estou falando aqui do direito de regresso. O que é o direito de regresso? O Estado indenizou. Ele responde objetivamente. Ele vai ter que indenizar aquilo que foi dano causado por seu agente. Se o Estado quiser não ficar no prejuízo, ele se volta contra o agente. Então eu indenizo a vítima e vou cobrar do meu agente. Vou cobrar do servidor, do empregado público, do ocupante de mandato. Aquele que causou o dano vai responder perante o Estado. Então, ó, a vítima, o Estado responde perante a vítima e o causador do dano responde perante o Estado. O Estado indeniza e depois se ressarce. Só que esse ressarcimento que o Estado vai buscar junto a seu agente pressupõe dolo ou culpa. Então aqui, nesse direito de regresso, a responsabilidade é subjetiva. Você ainda não entendeu? Então agora você vai entender. Olha só. Para ter responsabilidade do Estado, eu preciso que um agente público cause um dano a uma vítima. Tem que ser agente público. Ó, agente público agindo nessa qualidade. Então, se um motorista da prefeitura bate num outro carro, o Estado indeniza? A prefeitura indeniza? Indeniza. O município vai indenizar. Quem teve o seu veículo danificado pela viatura da prefeitura vai entrar com ação contra o motorista ou contra a prefeitura? Muito bem, contra a prefeitura, porque a responsabilidade é do Estado, então eu entro contra a prefeitura. Eu preciso provar culpa? Não. Eu só preciso provar o dano, eu só preciso provar que a viatura da prefeitura bateu em mim. Certo? Então, a prefeitura vai indenizar independentemente de dolo ou culpa. Esse agente. Vamos imaginar que um policial, durante uma perseguição, dá um tiro, essa bala perdida comprovadamente do policial, atinge um inocente. O Estado responde. Não importa se o policial agiu com dolo ou culpa. O Estado vai responder, porque teve dano, teve nexo causal. Agora, o agente tem que estar agindo nessa qualidade. Imagina um policial que de férias se envolve numa briga de boteco e com uma arma particular dele atira em alguém. Tem responsabilidade do Estado aí? Não, o policial não estava agindo nessa qualidade. Ele estava numa briga de boteco. Correto? A mesma coisa o motorista, no final de semana com a sua família, dirigindo seu carro particular. Aí o Estado não vai responder, porque é um servidor público, um agente público, mas ele não estava agindo nessa qualidade. Ele está no final de semana de folga e não está dirigindo uma viatura oficial. Bom, a responsabilidade deu para perceber, objetiva. Ninguém falou em dolo, ninguém falou em culpa. O agente causou dano, o Estado repara, o Estado responde. Tá, mas e aquela história da ação de regresso? Perfeito, o Estado respondeu pelo ato do policial, o Estado respondeu pelo ato do motorista, nos meus dois exemplos. O Estado pode responder pelo ato de um médico que comete um erro médico numa cirurgia no hospital público, tá? Por quê? Porque são ações de agentes públicos que causaram danos a particulares. O Estado indeniza. As vítimas não entram contra o servidor público, as vítimas entram contra o Estado. Ótimo, perfeito. Mas o Estado fica no prejuízo? Depende. Se o agente agiu com dolo ou culpa, então, ó, no caso do agente causar dano a uma vítima e o Estado responder, se o agente agiu com dolo ou culpa, se o motorista da viatura oficial estava em alta velocidade, então teve imprudência. Se o policial, durante a perseguição, atirou num local onde havia uma multidão, com o risco de atingir inocentes flagrante, ele foi também imprudente. Então, nesses casos, a culpa, se o médico
não tinha habilitação para aquela cirurgia, imperícia. Todas essas situações são de culpa. E se tem culpa, o Estado pode se voltar depois de indenizar a vítima, depois do Estado indenizar a vítima, ele pode entrar com ação de regresso contra o agente público, mas só nos casos de dolo, só nos casos de culpa. Tudo bem? Ficou claro para você? Então, a ação contra o Estado, responsabilidade objetiva, não precisa provar dolo ou culpa. Se o Estado quiser fazer o regresso, aí sim ele tem que provar dolo ou culpa do agente. Cuidado com as questões de prova. Tem questão que vem disso. Se o Estado quiser fazer o regresso, ele tem que provar o dolo. Não. Ele tem que provar o dolo ou a culpa. Cuidado com esse tipo de questão que é capciosa. Não caia nessas pegadinhas. Falar que ele tem que provar o dolo. Não, ele tem que provar o dolo ou a culpa. Um ou outro. Tudo bem? Não tem que ser o dolo para ter o regresso. E o regresso é objetiva ou subjetiva? Subjetiva, porque tem culpa. A ação contra o Estado é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Por quê? Porque não tem culpa. Contra o Estado, a responsabilidade é objetiva. O regresso do Estado contra o causador, a responsabilidade é subjetiva, porque pressupõe dolo ou culpa. E lembrando aquilo que eu já falei. A ação de responsabilidade do Estado, os responsáveis são pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações. Podem ser também empresas públicas, sociedades de economia mista. A jurisprudência diz que são aquelas que são criadas para prestar serviço público. Então, essa responsabilidade objetiva está na prestação de serviço público. Por quê? Porque a responsabilidade é das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, uma Petrobras, causando um dano para alguém lá, vendendo petróleo, não tem responsabilidade do Estado. Por quê? Porque ali não é prestação de serviço público. Mas os Correios, extraviando a correspondência de alguém, podem vir a ser responsabilizados. Por quê? Porque ali tem prestação de serviço público. E também respondem os próprios particulares. Particulares, prestadores de serviço público. Aqui nós temos as concessionárias e as permissionárias de serviço público. Todos esses também respondem. Essa é a essência da responsabilidade civil do Estado. Em outras aulas nós abordamos mais aspectos da responsabilidade do Estado. Mas essa é a essência. Responde: pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviço público. Responsabilidade é objetiva. Tem regresso, mas no regresso ela é subjetiva. Ou seja, para entrar contra o Estado, eu não preciso provar dolo e culpa, porque a responsabilidade é objetiva. Para o Estado entrar com regresso contra quem causou o dano, aí eu preciso provar dolo ou culpa, o Estado precisa provar dolo ou culpa, a responsabilidade é subjetiva. Tudo bem? Que tal resolvermos umas questões? Esse é um tipo de conteúdo que só praticando bastante para você ficar craque. Vamos lá? Vamos lá. Primeira questão caiu na Cefaz Alagoas. A condenação do Estado em ação indenizatória em razão de dano causado por servidor público. Então, o Estado foi condenado numa ação indenizatória. Opa, eu risquei aqui, não é para riscar, é para grifar. Estado foi condenado numa ação indenizatória e foi isso em razão de um dano causado por um servidor público. Enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva. Cabe ação regressiva? Cabe, o Estado foi responsabilizado objetivamente, ele pode entrar com o regresso. Mostramos isso agora há pouco, né? Então, ó, o agente causou dano à vítima. Aí tem nexo causal também, porque ele agiu nessa qualidade. O Estado indeniza. Só que o Estado, ele está dizendo que tem contra o agente ação regressiva.
Certo até aqui? Certo aqui. O examinador falou tudo certinho. Aí ele complementa. Independentemente, então ele tem essa ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa. Certo isso? Errado. Para ter a ação regressiva, pressupõe-se dolo ou culpa do agente. Então não é independentemente, é dependendo de dolo ou culpa do agente. Portanto, questão 64, item errado. Questão 65. Caiu no INSS, Sebrasp, a banca. Também. De acordo com a Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, não respondem objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Responsabilidade é do Estado. Pessoa jurídica de direito privado responde? Responde, desde que ela seja prestadora de serviço público. Então, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde sim objetivamente. Portanto, questão 65, eu assinalo errado. Questão 65, mais uma vez, eu vou assinalar errado. Perfeito? Pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público, responde sim. A questão 66 é Fundação Carlos Chagas. Carlos, caiu na Cefaz São Paulo essa questão. Carlos, proprietário de um veículo licenciado na capital do estado, teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de devedores do estado. Então, Carlos teve nome inscrito indevidamente no CADIM, Cadastro de Inadimplentes. Ou seja, a Cefaz sujou o nome do Carlos, ele tem um veículo licenciado. Vamos ver por quê. Em face de um suposto não pagamento de IPVA. Então, o Estado pôs o nome dele no CADIM porque ele não teria pago IPVA. Constatou-se subsequentemente, então constatou-se depois, que o débito, objeto do apontamento, fora quitado tempestivamente pelo contribuinte. Então, o contribuinte tinha pago o débito, mas o Estado, mesmo assim, colocou o nome dele no CADIM, errando na análise quanto ao pagamento do débito. Decorrendo a inscrição no CADIM de um erro de digitação. Olha só, a inscrição foi um erro de digitação de dados incorrido pelo servidor responsável pela alimentação do sistema de informações. Então veja que um agente público, agindo nessa qualidade porque ele estava alimentando o sistema, errou a digitação e acabou mandando, por engano, para o CADIM esse proprietário de veículo. Tá? Então tivemos um agente que causou um dano a uma vítima. Nesse caso, antes de vermos as alternativas, você acha que o Estado indeniza? Claro que sim, né? Eu tenho sim responsabilidade do Estado. Aqui é o Estado, unidade da Federação, tem que indenizar. Qual que é a natureza dessa responsabilidade? Responsabilidade objetiva. Precisa provar a dolo ou culpa do agente? Não, só precisa provar que eu era um agente público agindo nessa qualidade. E o dano? Que aí eu provo o nexo causal. Agora, se houve dolo ou culpa do agente, se esse erro foi por dolo, foi por culpa, eu não tenho que provar. Causou o dano, o Estado responde. E o Estado respondendo, ele tem regresso? O Estado vai responder, ele vai ter regresso? Sim. Mas para regresso, volta aqui. Para regresso, eu preciso de dolo ou culpa. Vamos prosseguir aqui vendo as alternativas. Vamos prosseguir com o enunciado. Em razão dessa circunstância, Carlos, que é consultor, sofreu prejuízos financeiros. Olha aqui, tem dano. Foi em razão dessa circunstância, tem nexo causal, porque foi um agente público que causou.
entre os quais a impossibilidade de participar do procedimento de licitação instaurado pela administração para contratar serviços de consultoria. Então, o Carlos teve prejuízo que perdeu a licitação, em razão do nome estar no CADIM, bem como o impedimento da obtenção de financiamento de projeto que estava conduzindo pela Agência de Fomento do Estado. Vixe, esse erro destruiu com a vida profissional do Carlos. Que o Estado dispunha de linha de créditos com juros subsidiados, sendo obrigado a tomar financiamento junto à instituição privada com condições mais onerosas. Ele ainda se ferrou nos juros bancários. Diante da situação narrada, de acordo com o disposto na Constituição Federal sobre a responsabilidade do Estado, então, diante disso, sobre a responsabilidade civil do Estado, vêm as alternativas. O Estado responde objetivamente, ok, correto, pelos danos que o Carlos sofreu, podendo exercer regresso, o Estado tem direito de regresso, em face do servidor, ser comprovada a conduta dolosa ou culposa do mesmo. Gente, viu como que é interessante quando eu vou lendo o enunciado, eu já vou esquematizando na minha cabeça o que pode ser perguntado? Eu já fiz o esquema da responsabilidade do Estado, porque o agente causou o dano agindo nessa qualidade, e do direito de regresso em caso de dolo ou culpa, que é exatamente o que está afirmando a letra A. Então, alternativa correta, alternativa... Vou pôr uma bolinha aqui, porque nunca se esqueça, não assinale a primeira que veio pela frente, porque pode ter pegadinha. Vamos ver as demais? B. Carlos deverá acionar o servidor. Não. Que tem responsabilidade do Estado, Carlos deverá acionar o Estado. A ação é contra o Estado. O Estado não está obrigado a reparar os prejuízos. O Estado está obrigado a reparar os prejuízos. Responsabilidade objetiva aqui. O Estado responde sim. D. O servidor está obrigado a reparar os prejuízos sofridos por Carlos, podendo exercer regresso contra o Estado. É o contrário, gente. O Estado poderá. O Estado está obrigado a reparar, tá? Podendo exercer regresso em face do servidor. O sujeito aqui inverteu, o examinador da Carlos Chagas inverteu a ordem. E letra E. Estado e servidor são solidária e objetivamente responsáveis, não é isso. Não é responsabilidade solidária que acontece, tá, gente? Não é responsabilidade solidária que acontece. A responsabilidade é objetiva do Estado com regresso contra o servidor. São duas responsabilidades. A objetiva, depois o regresso. Não é uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade conjunta. Portanto, aqui nas nossas questõezinhas, nessa nossa questãozinha, 66, a alternativa correta realmente é a alternativa A. A alternativa correta, alternativa A de amor. Muito amor aos estudos, amor à resolução de questões, porque é isso que vai contribuir com a sua aprovação. Questão final desta aula. Também caiu na Cefaz São Paulo, Carlos Chagas. A responsabilidade do servidor e de um empregado de empresa privada concessionária de serviço público, ambos atuando no exercício de suas funções por danos causados a terceiros, é respectivamente. Então, a responsabilidade civil, tá, de um servidor e de um empregado de empresa privada concessionária, ambos atuando no exercício de suas funções por danos causados a terceiro. Como que ela é? Então, é aquilo que nós falamos. Aqui não está perguntando da responsabilidade do Estado. Aqui está perguntando da responsabilidade do servidor e do empregado. A do Estado é objetiva. Ele indeniza, o Estado indeniza a vítima. Então, eu tenho aqui responsabilidade objetiva. Mas não está o examinador aqui perguntando qual que é a responsabilidade do Estado. Está perguntando a responsabilidade do empregado público ou do servidor público, ou seja, do agente. Então, contra o agente, eu tenho, tá? Contra o agente,
E aqui o agente é o empregado da empresa privada, concessionária de serviço, ou servidor público. Contra o agente, o Estado tem regresso. Essa responsabilidade do agente no regresso, ela é objetiva? Não, ela é subjetiva. Por quê? Porque no regresso pressupõe dolo ou culpa de quem? Do agente, conforme já vimos ao longo desta aula. Portanto, aqui, a responsabilidade tanto de um quanto de outro, tanto do servidor público, quanto do empregado da concessionária de serviço público, que também responde objetivamente à concessionária. No regresso, a responsabilidade desses agentes, de ambos, é subjetiva. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa que fala, que a responsabilidade dos dois é subjetiva. Que é subjetiva a responsabilidade do servidor e que é subjetiva a responsabilidade do empregado. Então, a letra B está errada porque fala que dos dois é objetiva. A letra C está errada porque fala que do empregado é objetiva. A D está errada porque fala que do servidor é objetiva. E a E está errada porque fala que não tem responsabilidade. Então, a alternativa correta, subjetiva e subjetiva, porque eu estou falando da responsabilidade do agente, que é no regresso, e que é subjetiva porque depende de dolo ou culpa. A alternativa correta, portanto, alternativa A. Novamente, alternativa correta, a exemplo do que foi na questão anterior, alternativa A. Responsabilidade civil trouxe bastante questões, porque é praticando que se aprende. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.